Graça e paz. Nós temos vivido nos últimos tempos um distanciamento entre a vida cristã na teoria e a vida cristã prática. Nós cristãos temos sido muitas vezes vistos como pessoas que não vivem na prática aquilo que pregam. Já disseram, tem algumas frases famosas aí que eu não sei exatamente se o autor é o que eles dizem que é, mas diz assim que o problema do cristianismo são os cristãos, né? Não é Jesus. São os cristãos que muitas vezes acabam vivendo algo muito diferente daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele era conhecedor disso, ele sabia que não adiantava nada ter conhecimentos teológicos, não adiantava ter entendimento profundo da palavra de Deus se não vivesse uma vida prática. Tanto é que, na sua maioria, as cartas de Paulo elas eram divididas entre uma parte teológica no início e no final, antes das saudações finais, ele começava a dar conselhos práticos para a igreja, falando sobre criação de filhos, sobre marido e mulher, sobre o relacionamento entre patrão e empregado e assim por diante. E ao escrever para Timóteo, que era um filho na fé de Paulo, Paulo não mudou também a rotina, ele também escrevia conselhos práticos para a vida de Timóteo. E é com base nesses conselhos práticos para a vida de Timóteo que eu gostaria de refletir esta noite com o tema Como Viver uma Vida Cristã na Prática, conselhos de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com vocês um texto que encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 22 a 26. O texto diz o seguinte: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esse texto de Paulo, ele traz algumas lições para a nossa vida. Foi um texto muito claro que Paulo escreve para Timóteo, porque Timóteo, nesse momento, estava exercendo o ministério pastoral, não estava mais perto de Paulo. Então, Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo e aconselha Timóteo como ele deve viver na prática a vida cristã. E eu gostaria de tirar algumas lições desse texto para aplicar à nossa vida cristã, porque também nós precisamos viver uma vida cristã que seja coerente com aquilo que pregamos. Não adianta a gente falar sobre amor ao próximo se a gente não ama o próximo. Não adianta a gente falar sobre fidelidade ao Senhor se nós não somos fiéis ao Senhor. Não adianta a gente falar sobre questões que a Bíblia é muito clara em dizer se a gente não vive isso na prática. Então eu gostaria de tirar algumas lições e a primeira delas, Paulo fala para Timóteo: fuja dos pecados, fuja das paixões da mocidade. Então nós devemos fugir dos pecados e viver em companhia dos que desejam ser santos. É interessante essa ideia de fugir, né? Muitas pessoas acreditam que precisam resistir ao pecado e a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de fugir do pecado. A gente resiste a Satanás quando a gente está debaixo da sujeição do Senhor. Quanto ao pecado, nós devemos fugir. E, além de fugir do pecado, fugir das situações que levam a pecar. E é interessante isso porque, às vezes, a gente é pego como aquele passarinho que vai andando rumo à armadilha, né?
o escritor de Provérbios já falava sobre essa figura de língua, essa metáfora do passarinho que vai andando para cair na armadilha. Muitas vezes a gente age assim com o pecado. Não que tenhamos pecado ainda, mas a gente olha uma situação que a gente sabe que vai nos levar ao pecado e a gente vai em rumo a essa situação normalmente. Nós precisamos fugir dessas situações também. Fugir de relacionamentos inconvenientes que podem levar a adultério, fugir de situações que podem te levar a deixar de ser santo, fugir de situações que vão te levar a irar-se com seu irmão, a mentir, a cometer qualquer tipo de pecado que desagrada a vontade do Senhor. Então nós precisamos fugir dessas situações. Mas Paulo também fala de nos juntarmos às pessoas que têm esse mesmo desejo. Isso é muito importante, porque a vida cristã ela é vivida coletivamente. A fé é individual, mas a vida cristã é vivida de forma coletiva. Então, se nós queremos ter uma vida santa, se você deseja viver uma vida santa, você precisa viver junto com pessoas que desejam também viver uma vida santa. Paulo escreve, algumas vezes usa uma expressão assim, não vos enganeis. E quando ele fala não vos enganeis é porque a gente tem o hábito de enganarmos a nós mesmos. E uma dessas vezes que ele fala não vos enganeis, ele fala assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo que nós somos influenciáveis. E eu já vi gente dizendo assim, mas eu não sou. E quando você fala assim, eu não sou influenciável, você está caindo num auto-engano. Porque se a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, então você também é alguém influenciável. Por causa disso, eu e você precisamos ver bem quem são as nossas companhias. O apóstolo Paulo fala para Timóteo para ele se juntar a pessoas que desejam também viver uma vida santa. Então isso quer dizer que eu tenho que sair do mundo, me isolar num retiro espiritual permanente com um grupo de pessoas que deseja uma vida de santidade da mesma forma que eu? Não, isso é uma utopia. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. É claro que nós temos a nossa vida diária e precisamos viver a nossa vida diária onde Deus nos plantou. E muitas vezes perto de pessoas que não têm uma fé em Jesus, pessoas que não têm conceitos morais elevados, não têm uma vida cristã santa. Mas essas pessoas não precisam ser o ciclo íntimo da nossa convivência. Nós precisamos nos juntar para que cada um ajude o outro. Nós precisamos estar juntos para que, através dos relacionamentos, cheguemos à maturidade cristã. A Bíblia é muito clara em dizer isso, que Deus usa os relacionamentos para edificar a igreja. Quando ele fala, compara a igreja como um corpo, ele fala ligado pelas juntas e ligaduras. Tanto em Efésios como, se não me engano, em Colossenses ele usa essa expressão. A ideia de que, apesar de sermos vários membros, nós estamos ligados uns aos outros e isso promove o crescimento. Então a vida cristã ela só desenvolve-se através do relacionamento com pessoas que têm o mesmo propósito de viver uma vida santa, e é isto que Paulo fala para Timóteo. Mas também a gente tira desse texto algo muito interessante. Tenha foco naquilo que é importante. O apóstolo Paulo fala com Timóteo assim, foge das questões tolas. E quando eu leio esse versículo, eu me lembro da época de seminário, como a gente perdia tempo discutindo coisas que não levavam ninguém a lugar algum. Paulo entendia muito claro isso e queria ensinar isso para Timóteo. Não fique perdendo tempo com coisas tolas. Não fique perdendo tempo com picuinhas, com questões que
não levam ninguém a lugar nenhum. Há uma expressão no meio teológico que é discutindo o sexo dos anjos. Não vale a pena. Não vale a pena a gente gastar tempo para descobrir aquilo que Deus não revelou na sua palavra. Deuteronômio 29 já diz isso, né? As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas que pertencem a nós. Então, que nós possamos nos focar naquilo que é importante. Não perca tempo com detalhezinhos, não perca tempo com aquilo que não é essência. Não fique se incomodando com coisas pequenas, porque essas coisas só servem para tirar o foco. Eu gosto muito de assistir esses filmes de ficção científica, né? E em alguns filmes desse, quando há, por exemplo, uma perseguição entre dois aviões e um solta um míssil para acertar o outro, recorrente, de forma recorrente, tem uma técnica de defesa, que eu nem sei se na prática isso existe mesmo, mas nos filmes existe. O avião que está na frente, ele solta vários fogos, bombas luminosas e de calor, várias que explodem no ar. E o objetivo desses fogos é que o míssil, que é guiado pelo calor, fique enganado achando que aquele ali é o alvo e deixe de acertar o avião que era o alvo principal dele. Muitas vezes o inimigo usa esses fogos para nos iludir, para que a gente perca o foco, para que a gente deixe de tratar aquilo que é importante para ficar discutindo coisas que não levam ninguém a lugar algum. Paulo também fala sobre ser amável com todos e apto para ensinar e paciente. Isso é um desafio para a minha vida e eu creio que é um desafio para as nossas vidas. Hoje vivemos num tempo muito de imediatismo, de falta de paciência, de ansiedade, de estresse. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, seja amável com as pessoas. E ser amável é refletir aquilo que nós dissemos que temos, que é o caráter de Jesus em nós. Mas muitos ainda usam como desculpa que Jesus perdeu a paciência lá quando estava no templo. Acho engraçado isso. Quem não tem paciência com as pessoas, quem fica irado, pega um único texto na Bíblia, onde Jesus pega um chicote e vai batendo nos mercadores do templo. Mas esquecem de todos os outros textos na Bíblia em que Jesus foi dócil, amável, inclusive no inquérito, no seu julgamento, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Mas a gente, às vezes, para justificar nosso comportamento, preferimos nos pegar num texto que fala que Jesus usou um chicote para bater nos mercadores. Não. Nós precisamos pegar o todo. E Jesus sempre foi amável. Jesus sempre foi apto a ensinar. Ele sempre ensinou as pessoas. E sempre ensinou com muita paciência. A gente vê, por exemplo, quantas vezes Jesus repetindo algumas coisas para os discípulos porque eles não tinham compreendido ainda. Então Jesus era paciente e nosso desafio é viver essa atitude amável, essa atitude de ensinar aquilo que aprendemos na palavra de Deus e sermos pacientes com as pessoas. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós precisamos corrigir com mansidão, lembrando que é uma obra espiritual. E isso é importante a gente entender. Além de sermos amáveis na hora de ensinar, amáveis no trato com as pessoas, nós também precisamos ser mansos na hora que precisarmos corrigir os outros, na hora que precisarmos corrigir alguém. Porque isso é uma obra espiritual, Deus nos chamou para isso. A vida cristã na prática é assim. A gente só cresce, só amadurece nos relacionamentos justamente porque há essa troca, uns aos outros exortando, uns aos outros corrigindo,
uns aos outros ajudando. Inclusive, essa expressão é muito frequente no Novo Testamento. Essa ideia de que Deus usa uns para corrigir outros, Deus usa uns para exortar outros, Deus usa uns para consolar outros, Deus usa uns para amar outros. Na ideia de que há uma mutualidade no processo. E nessa ideia de mutualidade, quando estamos sendo usados pelo Senhor para corrigir alguém, precisamos corrigir com mansidão, precisamos corrigir com amor. Lembrando que o que a gente está fazendo não é defendendo um ponto de vista, não é querendo provar que eu ou você estamos certos. O que estamos fazendo é uma obra espiritual, que tem reflexos para a vida eterna, que tem consequências espirituais. Então, meu desafio a você que deixe de perder tempo com coisas que são passageiras. Eu me recordo quando Jesus foi tentado no deserto e Satanás pediu para Jesus transformar pedra em pão. Pedra que é algo bastante resistente, durável. Pode ser que a pedra que foi usada para pavimentar a sua rua tenha estado presente, por exemplo, na época pré-colonial. Pode ser que a pedra que foi usada para fazer algo dentro da sua casa esteve presente lá na época do Egito. As pedras duram. E o pão? O pão é uma das coisas mais perecíveis que a gente tem. O pão, por exemplo, se molhar, se pegar água, ele se desfaz. E Satanás queria que Jesus, de forma metafórica, trocasse o eterno pelo passageiro. E muitas vezes nós temos nos importado com as coisas passageiras e deixado de prestar atenção naquilo que tem consequência eterna. Para você ter uma ideia disso, olhe os pedidos de oração que as pessoas fazem. Normalmente é para tratar questões passageiras. Normalmente, as nossas orações, quando são petições ao Senhor, são petições para tratar questões passageiras. Pouco nos importamos com as coisas eternas. A gente está mais preocupado com a nossa vida financeira, está mais preocupado com uma dor de dente, está mais preocupado com um problema amoroso, né, de relacionamento, do que preocupado, por exemplo, em ter o próprio caráter sendo moldado, do que preocupado em, através do sofrimento, aprender a obedecer, do que preocupado de ter um caráter semelhante a Jesus Cristo, do que preocupado em ser usado pelo Senhor para levar a mensagem de salvação às pessoas. Paulo entendia que Timóteo poderia, de forma muito sutil, perder o foco. Por isso ele deu esses ensinamentos muito ricos a Timóteo, que são válidos para a nossa vida. Então a gente entende que precisamos fugir dos pecados e viver em companhia das pessoas que desejam ser santos. Precisamos ter foco naquilo que é importante e deixar de lado aquilo que é picuinha, aquilo que não nos leva a lugar algum, aquilo que é passageiro, aquilo que tira a gente do foco. Devemos ser amáveis com todos, ensinando, aptos para ensinar e paciente com as pessoas. E por fim, devemos corrigir com mansidão, lembrando que tudo o que nós estamos fazendo aqui é uma obra espiritual. Não é para ganho próprio, não é para satisfação pessoal, mas para cumprir um propósito eterno do Senhor, que é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para que Deus seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu desejo que você tenha uma semana na presença do Senhor e que reflita sobre essa mensagem. E que de alguma forma essa mensagem possa gerar mudança de comportamento na sua vida, principalmente mudança de comportamento. Que você, além de refletir e compreender a verdade bíblica dessa mensagem, possa transformar o seu modo de agir, para que nós possamos ter uma vida coerente, para que ao olharmos
para nós, ou as pessoas, quando olharem para nós, possam enxergar o cristianismo verdadeiro. Que elas possam ver o caráter de Jesus sendo refletido através da nossa vida. Que Deus nos abençoe.